E aí, galerinha, tudo bem? Parte 3 da nossa aula, então. A gente vai falar sobre cubo, paralelepípedo, pirâmides e esfera. Então, bora lá, porque assim, ó, a gente vai só conhecer essas figuras, eu vou apresentar elas para vocês. E na próxima aula, aí sim a gente vai trabalhar com os volumezinhos, tá? Então, abram-se as cortinas para a nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar primeiramente com os paralelepípedos, que são as caixas. Os prismas de base retangular, sim, é verdade, mas a gente vai encarar essas figuras como as caixas, tá? Então, assim, ó, o que acontece? Por ser um prisma de base retangular, ele não necessariamente tem as medidas iguais, e na verdade o que acontece é que a gente pode ter as três medidas A, B e C como distintas, tá? Então, na verdade, a gente estava trabalhando anteriormente com prismas de base quadrangular, por exemplo. Nesse caso, o paralelepípedo ele é de base retangular. E aí, se tu parar para analisar, né, esse A e esse C aqui formam um retângulo, porque não necessariamente são iguais. Aqui na base A e B formam outro retângulo, e B com C mais um retângulo. Então essa é a diferença daquelas outras figuras que a gente estava trabalhando, tá? Então assim, ó, o que acontece? Essa figura ela pode ser totalmente preenchida, como está aqui. Então repara que agora, né, anteriormente ali a gente viu um exemplo onde a gente analisa essa figura e eu poderia calcular esse volume para ver a capacidade que tem. Mas essa figura é um paralelepípedo que está completamente preenchido. É um caso diferente quando a gente vai analisar, por exemplo, o volume, né? Então tem que tomar cuidado que a capacidade desse paralelepípedo, quando a gente for calcular, ela é diferente do volume, tá? São dois conceitos distintos, né? Então assim, a gente pode imaginar que essas duas figuras aqui, né? O quanto eu vou, por exemplo, eu tenho uma caixa, né? Aí o quanto eu vou encher de água aqui, né? O quanto pode ser preenchida de água aqui é a capacidade dela. Agora, quando estiver totalmente preenchida, é o volume que ocupa no espaço. Inclusive até, não sei se vocês já chegaram a ver, mas no Enem caiu uma questão que no Enem de 2010, né, na verdade, só para a gente pegar essa ideia mesmo, no Enem de 2010 caiu uma questão que dizia que a siderúrgica, metal nobre, produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial da peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Então está aqui a nossa figurinha, né? Então tem as três dimensões ali. O produto das três dimensões, que a gente vai ver com mais calma depois, indicadas na peça, resultaria na medida da... Então, se eu multiplicasse essas três dimensões, eu encontraria neste caso o volume que ocupa no espaço, já que é um material maciço, né? Eu não estou querendo saber a capacidade dele de ser preenchido com água, mas sim o volume. Pode ver que eles botaram B e D como pega-ratão. Então tem que tomar cuidado, mas a gente fala sobre isso melhor na próxima aula de volumes, tá? Mas é algo que eu acho interessante já destacar nesse paralelepípedo. Então, a planificação dele é algo desse tipo, e vocês podem ver que aqui, ó, nessa figura, por exemplo, dá a entender que esses retângulos aqui eles são iguais, e não é o caso. A gente não necessariamente precisa ter retângulos iguais. Pode ser, mas é isso aqui está mais parecido com um prisma. Então a real planificação de um paralelepípedo, que eu diria, é assim. Se vocês forem parar para analisar, isso está muito mais convincente, né? Porque o que acontece? Eu tenho um paralelepípedo que, olha só, essa base aqui, ó, é um retângulo, né? Assim como esta tampa que está aqui. Essas laterais que se levantam, né, para formar as laterais aqui, elas têm a mesma medida, né, de área, de comprimento, enfim. E essa lateral aqui com essa lateral também tem a mesma medida e podem ver que são formados por retângulos diferentes, né? Só esse é o mesmo retângulo que esse daqui é o mesmo que esse daqui e esse daqui é o mesmo que esse, tá? Fora isso, eles são diferentes, né, entre si, tá? Então, para a gente calcular a área, por exemplo, eu vou precisar dessas dimensões aqui, que é A, B e C, né? Porque o C aqui, ele está deitadinho para ti, mas se eu levantar ele, vai ficar como sendo a altura, tá? Então, para eu calcular a área total, por exemplo, eu vou pintar esse cara aqui, né? Então, essa medida aqui é A vezes C, né? E vezes 2, porque tem essa outra aqui que é congruente, ou seja, tem a mesma medida. Também posso pintar a parte verde aqui, né? Que é que eu coloquei agora, que é A vezes B.
e posso pintar essa parte aqui vermelha, que daí essa medidazinha C aqui, ó, tem que encaixar com essa. Então isso aqui também mede C e B, ou seja, B vezes C, tá? Então a gente tem que a área total vale 2AB mais 2AC mais 2BC. Claro que isso daqui, né, pessoal, eu estou pintando somente um triângulo, um retângulozinho, aliás, em cada uma das situações, mas para ficar 2AB, 2AC e 2BC, seria mais ou menos isso que eu estou mostrando aqui para vocês, então, no próximo slide, tranquilo? Então, olha só, eles gostam de explorar o paralelepípedo retângulo, tá? É uma figura que cai, e além disso, tá, caem questões, como por exemplo em 2014, que não necessariamente são questões envolvendo área e volume. Vocês podem ver aqui pelo enunciado, tá? Mas, vou fazer o seguinte, vou deixar para vocês, faz aquele esquema, tu vai pausar, né, e vai tentar resolver a questão. Tu vai dar o pause exatamente agora. Alguns de vocês não pausaram, tenho certeza. Mas quem pausou antes está voltando agora, então vamos corrigir a questãozinha, tá? Que diz o seguinte: conforme o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem, altura, comprimento e largura, não pode ser superior a 115. Então, olha só, a soma das três dimensões distintas não pode passar de 115. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo, tá? O maior valor possível para x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC. Então, o que eu vou fazer? Ó, não pode passar de 115, então eu vou achar a maior medida que não passa de 115. Então, se a gente olhar bem aqui, ó, vou selecionar só a canetinha aqui para a gente ver, tá? A caneta aqui eu vou colocar uma cor verde para destacar bem, tá? Então, seguinte, a gente tem esta medida aqui, ó, que vale 24 centímetros, como eu destaquei ali. Essa medida é a mesma que essa. Elas são equivalentes. É a mesma que esta daqui que eu destaquei. Até vou mudar a cor aqui, ó. Vou botar uma corzinha vermelha, que eu acho que nesse caso o vermelho vai destacar melhor. Então eu tenho esta medida, esta e... Opa, ficou feio isso aqui. Essa medida, essa e essa daqui, ó. Tá? Essa medida, essa daqui e essa daqui valem 24 centímetros, ou seja, essa medida aqui vale 24 centímetros e essa medida vale 24 centímetros também. Logo, eu já sei 90, tá? Logo, eu sei que uma das medidas é 24, certo? A outra medida, aparentemente, era 90, né? Mas não vai ser 90, porque 90 é o total. Eu tenho 24 aqui e eu tenho 24 aqui. Então, a gente vai fazer 90 menos 48. 2 daria 50, mais 2 a gente tem 42. Ou seja, esta medida que vai daqui até aqui tem um total de 42. Aí mais 48 dá 50. Então, 24 mais 42 aqui, a gente vai ter um total de 6, né? E 6, 66. E aí, pessoal, eu quero a maior medida, mas não pode passar de 115. Já tenho 66. Quanto que falta para fechar 115? Então, tu vai fazer 115, né? Menos 66. Ou seja, vai pegar 1 emprestado aqui, vai ficar 15 menos 6, que dá 9. E aí a gente já sabe que o resultado é 49, tá? Então, já achei esse 9 aqui, 10 menos 6 vai dar 4, já poderia fazer a questão. Mas como é a única que termina com 9, eu já sei que é letra E. Então, esse é um tipo de questão que caiu no Enem, para vocês verem, uma questão super simples
e que a gente resolveu praticamente usando soma, subtração e o conceito de planificação. Não pensa que é uma questão só de planificação, não. É uma questão, perdão, não pensa que é uma questão só de soma e subtração, porque é uma questão, na verdade, de planificação, e esse conceito tu tem que saber, tá? Então, se cair uma questão desse tipo, a gente não pode vacilar. Próxima figura é o nosso cubo, também chamado de hexaedro regular, ou prisma regular de base quadrangular, tá? Mas aqui a gente vai chamar ele de cubo mesmo. O cubo, pessoal, tem então as faces e as arestas aqui, com a mesma medida de área e mesma medida de lado. Ou seja, ele tem lado, lado e lado aqui como medidas das arestas. Tá? Isso vai ser útil porque se eu for planificar um cubo, por exemplo, né, quando eu abrir a planificação dele desse jeito, eu vou ter que cada ladinho aqui vai ser A e A, certo? Então, o que acontece? A gente tem esse caso aqui, que é A e A, e o que eu posso dizer para vocês é que se eu calcular uma vez a área dessa figura, ou seja, A ao quadrado, as outras 5 que faltaram são iguais. Então, se eu somar as 5 que faltaram com essa área aqui que a gente calculou que é lado ao quadrado, eu vou ter a minha área total, certo? Então, a minha área total ela é 6 vezes o lado ao quadrado, porque são 6 faces iguais que formam essa figura aqui, ó, que a gente está trabalhando, que é o tal do cubo, tá? Então, o cubo, por enquanto, é isso. A gente vai só analisar essa situação, depois a gente vai trabalhar com as relações pitagóricas dentro dele, tá, pessoal? A próxima aula é referente a volume das figuras e as relações pitagóricas. E depois, daí, no final, a gente vai trabalhar com exercícios para finalizar essa nossa aula EAD, tá? Então, assim, ó, pirâmides, tá? As pirâmides, elas possuem, então, um vérticezinho lá em cima no topo e uma base que é embaixo, tá? A pirâmide, pessoal, ela vai depender da base também, porque essa base aqui é um quadrado, no caso, né? Mas poderiam ter outras bases, como, por exemplo, uma pirâmide triangular, que é uma pirâmide que tem todas, né, as laterais e a base, né, todas as faces sendo triângulos, é um tetraedro. Então a gente até conhece depois o tetraedro regular, enfim, a gente pode dar uma olhadinha melhor nessa figura. Já a pirâmide quadrangular, a base é quadrangular, pentagonal, a base é pentagonal, hexagonal, a base é hexagonal. Então aqui basicamente não tem muito mistério para a gente conhecer essas figuras, é isso mesmo, tá? Não tem muito aqui o que falar sobre as pirâmides. Até porque pirâmide normalmente cai mais as relações pitagóricas de semelhança de triângulos, que a gente vai ver na próxima aula, e aí com isso eu vou poder explorar melhor essa ideia, tá? Então, dado uma pirâmide, algumas coisas tem que saber, tá? Então, a primeira medida que a gente deve saber aqui da pirâmide é esta daqui embaixo, tá? Deixa eu só destacar aqui, esta medida aqui, que é, tá, o que a gente chama de aresta da base. Essa medida é bem importante porque nos enunciados, quando ele falar em aresta da base, tem que identificar que o que ele está falando é o lado da base. Já essa medida aqui, ó, que ele está traçando, é o que a gente chama de aresta lateral. Tu não pode confundir que a aresta lateral ela é onde quebra as duas faces, ou seja, quando tu tem, né, aqui eu não tenho nada para mostrar agora, mas quando tu tem as duas laterais da pirâmide e elas fazem uma quebra, essa medida é a aresta. Porque tem outra medida que é importante também, que é esta daqui. Tchan, tchan, tchan. Essa tem que saber, tá, pessoal? Essa medida ela é fundamental em alguns exemplos e a gente vai precisar dela para usar relações de Pitágoras, que é o apótema da pirâmide. Mas cuidado, que o apótema da pirâmide ele é diferente do apótema da base, né? Ou do apótema do triângulo, enfim. Essas relações elas são diferentes, tá? O apótema da pirâmide ele é a altura da face lateral. Então tem uma face aqui que é um triângulo e o triângulo tem uma altura. Essa altura é o apótema da pirâmide, tá? Então essa é a nomenclatura que a gente vai utilizar. E para calcular as áreas a gente vai precisar planificar essas figuras. Então de base hexagonal, de base triangular e vai depender daí, pessoal, das medidas. Porque se pegar uma pirâmide desse tipo, a gente vai precisar, né, das medidas aqui da base para calcular a área da base e 4 vezes a área lateral. Claro que ela vai precisar ser regular, tá?
Então, se eu souber, por exemplo, essa altura aqui, que é, novamente, né, voltando ali, né, vamos voltar, essa altura aqui é o apótema, tá? Então, se eu souber o apótema, eu consigo calcular a base, que é o lado, né, é a aresta da base aqui. Então, a aresta da base vezes apótema dividido por 2 da área dessa face lateral, por exemplo. Mas, para sorte de vocês, não é o que as provas têm cobrado, porque isso aqui é um pouco difícil mesmo de fazer, tá? Então, a gente não vai se preocupar tanto nesse sentido com essa medidazinha. Pessoal, troncos é importante a gente saber para a prova, tá? As provas têm cobrado sim os troncos. E a gente tem alguns troncos importantes aqui. Na verdade, esses dois aqui são os mais recorrentes, que é o tronco da pirâmide, né? Que é um pedaço da pirâmide seccionado. E daí você tem que entender o seguinte, ó, que quando corta, tá? O plano que faz o corte, deixa eu até pegar uma caneta aqui, ó, para vocês verem, tá? O plano que faz o corte aqui, ó, né? A gente vai ter um plano cortando aqui para gerar, né, essa medidazinha ali. Esse, meu Deus, ficou horrível. Não, deixa eu apagar aqui. Não, ficou horrível isso aqui. A gente vai ter um plano, né, que a gente vai fazer o corte aqui, tá? Então, esse plano aqui, ó, onde a gente vai ter a base, né, onde a gente vai ter a base da pirâmide, esse plano que está contendo essa basezinha aqui do tronco, tá? Ele é paralelo ao plano da base, tá? Então, a gente tem aqui dois planos paralelos, ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que essa medida aqui, ó, que eu vou destacar aqui com outra cor, até deixa eu botar um azul aqui. Essa medida aqui que eu estou destacando aqui em azul, ó, estou passando aqui o azul, tá? Ela é paralela com essa medida aqui que a gente está traçando embaixo, tá? Então isso é uma informação importante e relevante. Assim como se eu pegar, por exemplo, o tronco do cone aqui, ou seja, cortar o cone, a medida do raio dessa seção que eu fiz agora, né, é a mesma medida do raiozão, que a mesma medida não, é paralela à medida do raiozão. Até porque a gente vai precisar disso aqui mais adiante nas relações que eu vou mostrar para vocês. Então essas medidas aqui, elas são paralelas, tá? Então tomem cuidado nesse sentido e a figura dos troncos são essas. Cuidado que muitas vezes as pessoas confundem o tronco de cor, o tronco de pirâmide aqui, né? Na verdade, esta figura que está aqui embaixo, tá? As pessoas confundem o tronco de pirâmide com o prisma de base trapezoidal. Só que se tu olhar bem, ó, essa medida que está formando aqui, ó, está formando um retângulo, né, pessoal? Já aqui não, já aqui as laterais elas vão formar esses trapézios, né? Então, cuidem que não é a mesma coisa, tá? O tronco de pirâmide não é um prisma de base trapezoidal, não tem nada a ver, eles são diferentes, tá ali, ó, símbolozinho de, tá aqui o símbolozinho de diferentes, tá, pessoal? Eles são diferentes mesmo. Eles são diferentes mesmo, tá? Então, assim, ó, para ficar bem claro, essas figuras são diferentes, não discute, elas não são iguais, tá? Não teima comigo. Então, assim, ó, vamos adiante, porque a gente tem mais uma figurinha aqui que é a esfera, né? Hoje a aula é mais rápida, é mais tranquilinha, é mais para conhecer essas figuras aí, tá, pessoal? E a gente tem o seguinte, ó, a minha esfera, então, a gente vai trabalhar com ela, é uma bola, né? É uma bola, não tem muito o que falar dela. E aí, assim, ó, o que acontece? Tem várias formas de enxergar essa esfera. Por exemplo, dessa maneira, a gente pode, né, dividir ela como se divide no mapa mundi, digamos assim, né, no globo da Terra mesmo. A gente tem essas divisões de meridianos e outras, tipo que nem a linha do Equador, que seria, né, uma linha mais centralizada, o meridiano de Greenwich, né? A gente tem isso aqui, ó, mais ou menos dá para visualizar isso aqui na esfera que eu deixei como desenho aqui. Deixa eu só botar uma cor aqui amarela, um amarelo destaca melhor. Então a gente tem, né, uma linha que vai cortar bem no meio, e aí o que vai acontecer? Essa esfera tem um centro e essa medida vai ser o raio, certo? Vai ir do centro até qualquer ponto da esfera. Então aqui vai por baixo, encontra aqui, enfim,
a gente pode ter o raio indo aqui, né, no próprio plano aqui mais centralizado, o raio pode ir lá para baixo, o raio pode ir retinho aqui, formando ângulo de 90 graus, enfim, o raio pode ir em qualquer uma dessas direções, tá? Então, a gente poderia inclusive comparar duas a duas essas daqui, botar elas mais próximas, mas não é o caso, tá? Então, o que acontece? A esfera, então, ela tem um raiozinho, tá? E podem perceber o seguinte, ó, que essa esfera a gente pode traçar algumas medidas, tá? Então, o raio que eu coloquei aqui, ele tá... Deixa eu colocar uma cor que destaque mais aqui, dependendo das imagens que a gente acha. A gente tem que mudar a cor para destacar. Mas pode ter uma inclinação desse tipo, ou o raio pode ser aqui perpendicular, que é o que eu mostrei para vocês. O raio pode estar no próprio plano da base aqui, o raio pode estar vindo para frente, o raio pode estar indo lá para trás, o raio pode ir para qualquer direção, tá, pessoal? Então essa é basicamente a ideia. Tem duas medidas que são importantes a gente saber, que é o fuso e a cunha, tá? O fuso é o mesmo fuso que vocês veem na geografia, tá? O que acontece? O fuso, pessoal, da geografia, vocês veem, ele tem uma medida específica de angulação. Aqui não. Aqui o fuso é qualquer medida que tiver um ângulo θ. Então, esse ângulo aqui vai determinar, né, a abertura desse fuso aqui. Na geografia vocês veem, né, com valorzinho, mas aqui não é o caso, a gente vê de forma genérica. Já, por exemplo, a cunha, então o fuso é a parte aqui, ó, mas o fuso tem que tomar cuidado que ele é só a parte, né, de fora, ele seria a casca, tá? Já a cunha é toda a fatia que tu tá selecionando, a partir do centro, tu junta aqui, né, tal, vai lá, encontra lá, e vai ter um ângulozinho aqui, esse ângulozinho, tá? Vai gerar, né, a fatia, e depois a gente vai calcular essa área aqui, por exemplo, tá, do fuso por regras de 3 mesmo, que a gente fez no setor circular, mas deixa para a gente fazer isso mais adiante, não é o caso, a gente só vai apresentar aqui nesse momento. Então, uma imagem aqui para vocês verem melhor. Então, né, o fuso ele é a parte da casca aqui, tá? Então, o fuso é só essa casquinha aqui, né? Só o quanto anda lá, né, nos fusos horários, por exemplo, quando vocês estudam isso. E a cunha, pessoal, a cunha, ela é toda a fatia, tá? Ela é todo o volume, a casca, tudo é chamado de cunha, tá? Então, esses são os conceitos assim básicos da esfera, mas eu acho importante isso daqui, tá? Esse corte, quando a gente faz aqui, tá? Quando a gente traça um plano por dentro de uma figura e faz um corte, a gente chama de seção, tá? Ou secção, mas a gente costuma falar seção, tá? Então, a seção ela vai gerar aqui uma medida, deixa até eu apagar isso aqui que eu fiz, né? Circulei tudo aqui, ficou horrível o jeito que eu escrevi, mas tá tudo bem, tá? A gente segue feliz, que é o que importa, né? Essa nova seção, ela vai gerar uma circunferência ali que tem um centro, tá? E como a gente viu anteriormente, essa circunferência, tá? Que gera aqui na base, né? Que gera na base, não, perdão, que gera na esfera, ela tem um plano e isso daqui vai gerar uma medida que a gente chama de raio. Se tu olhar, por exemplo, essa medida aqui, ela é nitidamente, ó, vou traçar aqui uma reta, ela é nitidamente menor do que a outra, ou seja, essa medida a gente vai chamar de raiozinho, tá? Então tem um raiozinho e um raiozão. Tem uma distância que eles foram cortados e aqui a gente vai poder traçar um triângulozinho com esse raiozão e vai poder utilizar depois uma relação aqui dentro. Mas o importante é só saber que a gente pode fazer uma relação aqui dentro, tá? E entender o que é a tal da seção. Que é quando a gente pega lá a nossa bergamota, né? Ou a nossa laranja e faz um corte na tampa aqui e gera uma nova figura, tá? Então, que lindo meu desenho, né, pessoal? Ficou um desenho... É a geometria abstrata, né? Mas é que fazer com o mouse aqui é difícil. Mas não tem problema, tá? Então, quando a gente faz aquele nosso corte, o famoso tirar a tampa da laranja, é isso que a gente faz. A gente está fazendo uma seção, tá? A nossa faca, quando passa, gera uma seção. E se tu olhar de frente essa tua laranja, tu vai enxergar o quê? Tu vai enxergar uma nova circunferência, tá? Uma circunferência menor do que aquela lá do meio, beleza? Então, apresentadas essas figuras, vocês já estão cientes e já conhecem todas as figuras. Agora a gente vai
calcular o volume, tá? Espero que tenham gostado e até a parte 4, onde a gente vai trabalhar com volumes e relações, e depois na parte 5 exercícios, tá? Beijo para vocês, tchau, tchau e até mais.